Washington e Pequim têm trabalhado juntas há anos para ganhar Jacarta, pois sabem que a Indonésia detém a chave para o poder geopolítico na região do Indo-Pacífico. Como as maiores economias do Sudeste Asiático e o país com os maiores lucros naturais e posição estratégica, a Indonésia se tornou um protagonista global. Até agora, a Indonésia tem permanecido neutra na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos oferecem acesso à rede de parceiros comerciais globais, alianças, armas e garantias de segurança com várias condições. Por outro lado, a China oferece cooperação com seus países de crescimento mais rápido e previstos para se tornarem a maior economia do mundo durante a próxima década. A China é um membro importante da infraestrutura e indústria na maior parte do tempo. No entanto, as empresas estatais chinesas começaram a mudar o cenário econômico da Indonésia. A Indonésia tem uma história complicada com essas duas superpotências. Em momentos diferentes, ambos prejudicaram os interesses nacionais da Indonésia, tornando-a uma peça no jogo da Guerra Fria. É por isso que a Indonésia está determinada a não tomar partido. No entanto, as tensões geopolíticas crescentes estão forçando a Indonésia a adotar políticas externas corajosas pela primeira vez em décadas. Historicamente, a maior ameaça à Indonésia vem de dentro. A unidade é considerada impossível devido aos 1.300 grupos étnicos, 700 idiomas e mais de 18 mil ilhas dispersas em 1,9 milhão de quilômetros quadrados. Cada reino enfrenta dificuldades para manter o controle sobre um território tão vasto e diverso. Quem controla essa posição estratégica será grandemente recompensado. A Indonésia está situada em uma encruzilhada, compreendida pelo Mar da China Meridional, Oceano Pacífico e Oceano Índico. O comércio marítimo é uma parte crucial da história desta região, remontando ao século IV, junto com a Índia, China e outros parceiros comerciais da Ásia. Posicionar uma estratégia para esta região pode ser um problema, assim como o Islã se espalhou na Indonésia. Quando a VOC chegou à Indonésia no final do século XVI, a Indonésia moderna mudou de mãos várias vezes, compreendendo sua posição estratégica. Os portugueses estabeleceram postos de comércio para garantir especiarias valiosas. Sob o domínio holandês, cultivos comerciais como tabaco, borracha, açúcar e ópio foram exportados para o exterior. Em menos de 200 anos, quase 5.000 navios que transportavam 2,5 milhões de toneladas de mercadorias foram enviados pela Indonésia. O governo holandês assumiu o controle e administrou a Indonésia como um posto comercial para melhorar a produção industrial da Holanda. Mas depois que a Segunda Guerra Mundial paralisou a Europa, a Indonésia estava pronta para lutar contra o colonialismo e reinventar sua indústria, que havia enriquecido os países do Primeiro Mundo. A Indonésia declarou independência em 1945, liderada pelo pai da Revolução Sukarno. A visão de Sukarno para as 2 décadas seguintes misturava anticapitalismo, nacionalismo e emergência militar, descrito como democracia dirigida. Um dos principais pontos de virada foi a nacionalização das grandes empresas. Em 1957, em resposta à revolta militar regional, Sukarno tomou o controle de 246 empresas holandesas. Isso representou uma economia considerável por algumas décadas. No entanto, apesar desses esforços, a economia da Indonésia continuou a declinar. Sukarno estava ocupado demais com relações internacionais para resolver problemas mais urgentes. Na década de 1960, a Indonésia lutou contra a pobreza, a hiperinflação e infraestruturas que precisavam de reparos. Sukarno foi deposto durante a Operação Militar e Paramilitar Nacional, onde mais de 500.000 pessoas foram mortas sob o pretexto de serem comunistas. Os militares assumiram o poder e mudaram o caráter da nação, política e economia da Indonésia durante a nova ordem. O general Suharto assumiu o poder em 1968 e desde então, Suharto implementou uma série de penalidades econômicas severas e ficou conhecido como a Máfia de Berkeley. Você pode manter o capitalismo, uma proibição de guerra para manter soldados e mercenários. Isso levou Pertamina a sofrer grandes perdas e acumular uma dívida de 10 bilhões de dólares que depois não conseguiram pagar. A corrupção corroeu a reputação da Indonésia, afastando os investidores. Na década de 1990, o presidente Suharto foi classificado pela Forbes como o 3º homem mais rico do mundo, com um patrimônio líquido de 16 bilhões de dólares, o equivalente a 30 bilhões de dólares hoje em dia.
A corrupção e o nepotismo generalizados prejudicaram a economia, e a desregulamentação maciça no setor bancário foi considerada ilegal para entrar na Indonésia do exterior. A crise monetária asiática em 1997 desencadeou distúrbios civis, queda do valor da rupia e a renúncia de Suharto. Levou algumas décadas, mas a Indonésia se recuperou com a ajuda de uma liderança nacionalista e uma transição para a democracia. A era pós-Suharto foi marcada pela descentralização que não mais centralizava tudo em Jacarta, dando mais poder aos governos locais. Isso levou a uma melhoria no desempenho econômico, pois os problemas regionais foram abordados mais rapidamente. A descentralização foi acompanhada pela redução da corrupção e do nepotismo. Após 2 décadas de dificuldades nos anos 1980 e 1990, o aumento global dos preços das commodities impulsionou a economia da Indonésia como um dos principais exportadores de petróleo, óleo de palma, carvão, gás natural e borracha. O presidente atual da Indonésia, Joko Widodo, conhecido como Jokowi, tem se concentrado em infraestrutura, desregulamentação e redução da corrupção para impulsionar o desenvolvimento do país. A Indonésia tem se consolidado como uma nação pró-negócios no Sudeste Asiático, com uma economia impulsionada pelo setor privado e uma burocracia empresarial mais eficiente. Além disso, a Indonésia implementou anistia fiscal para identificar 40% dos ativos escondidos do PIB e controlar uma economia em grande parte não tributada. A estabilidade política é crucial para atrair investimentos, mas a questão da sucessão e estabilidade futura após o segundo mandato de Jokowi não é trivial. Sob sua liderança, a Indonésia adotou uma diplomacia eficaz para proteger seus interesses nacionais, mantendo relações especiais com outras nações. No entanto, ao tentar agradar a todos, a Indonésia arrisca piorar as relações com as 2 superpotências mundiais. Tanto a China quanto os Estados Unidos estão competindo para ganhar a Indonésia, vista como vital para suas economias a longo prazo. Com o retorno das tensões no Mar da China Meridional, em Taiwan e em outros lugares, a Indonésia pode desempenhar um papel crucial na estabilidade regional no futuro, intensificando a competição entre o Oriente e o Ocidente. Desde então, as relações entre os 2 países melhoraram, impulsionadas pela posição da China como o principal parceiro comercial da Indonésia. No entanto, a economia da Indonésia pode estar muito dependente da China. Apesar disso tudo, a Indonésia é muito pragmática. Oficialmente, a Indonésia se comprometeu a permanecer neutra em caso de conflito entre os Estados Unidos e a China, o que os Estados Unidos reconhecem como uma tentativa direta de obter poder regional no leste asiático. Por outro lado, a Indonésia optou por se concentrar em acordos econômicos bilaterais e em fortalecer relações com parceiros regionais por meio de organizações como a ASEAN, fundada em 1967 como um fórum de diálogo para os países do Sudeste Asiático. A ASEAN foi criada após a política de confrontação da Indonésia, que começou em 1963, onde a Indonésia era apoiada pela União Soviética e China, enquanto a Federação da Malásia era apoiada pelo Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. A causa desse conflito foi a objeção da Indonésia à formação da Malásia, que se estendia até Bornéu. A Indonésia acreditava que esse novo país seria apenas uma marionete do colonialismo britânico. A ASEAN não apenas forneceu um meio de negociação para a Indonésia, mas também reduziu a percepção da Indonésia como uma hegemonia na região, permitindo que a Indonésia evitasse a política das grandes potências. Ao mesmo tempo, a ASEAN proporcionou à Indonésia uma base de poder organizada para parceiros internacionais e como uma comunicadora da visão do Indo-Pacífico. Até agora, a Indonésia tem exercido a maior influência em assuntos externos como o maior e mais forte país da ASEAN. Com a expansão da China, a Indonésia está tentando fortalecer alianças com países no Oceano Pacífico e no Oceano Índico. A ideia de um tratado de amizade e cooperação do Indo-Pacífico pode unir países que há muito estão divididos, exacerbados pela divisão de Papua Ocidental. O Tratado de Amizade e Cooperação, proposto pela ASEAN em 1976, abrange muitas das questões propostas pelo Tratado de Amizade e Cooperação e inclui todas as principais potências da região, China, Japão, Austrália e América do Norte. A melhor opção para a Indonésia é desenvolver seu poder marítimo, que a Indonésia reivindicou como o eixo marítimo do mundo em 2014. No entanto, a falta de recursos e gestão adequada fez com que a marinha da Indonésia ficasse para trás de seus vizinhos.
E considerando a divisão interna da ASEAN, os planos da Indonésia para construir poder militar ainda podem estar além de sua capacidade. Porém, historicamente, a política da Indonésia tem se baseado mais em se envolver em conflitos do que em construir forças militares. A Indonésia também é um dos maiores produtores de níquel do mundo, usado na fabricação de baterias elétricas. No ano passado, a Indonésia produziu cerca de 1 milhão de toneladas métricas de níquel, ou mais de 1/3 da produção mundial de níquel. O níquel da Indonésia é em grande parte de baixa qualidade, comumente usado em aço inoxidável. No entanto, a Indonésia está determinada a melhorar a qualidade do seu níquel para atender à demanda. E planos semelhantes para aumentar a produção de cobalto tornarão a Indonésia um dos principais jogadores na transição para fontes de energia mais ecológicas. Esses planos exigem um governo forte e organizado. No entanto, o sucesso da Indonésia sempre foi a estabilidade, o que significa que negar esse valor para investir. A Indonésia passou décadas construindo um modelo de governo robusto, com a ajuda de um líder autoritário e nacionalista do passado. Desde a democracia dirigida por Sukarno até a nova ordem de Suharto, a Indonésia frequentemente priorizou um governo centralizado forte. A queda na corrupção e a estabilidade política levaram a um crescimento econômico consistente da Indonésia, cerca de 5,5% em 2003, durante a pandemia de Covid-19. Se a Indonésia conseguir sair de sua posição sensível entre os Estados Unidos e a China, a Indonésia pode ser vista como um país a ser observado para se tornar a 7ª maior economia do mundo em 2030, custando pelo menos 1,8 trilhão de dólares. No entanto, a Indonésia deve ter cuidado para não depender muito do investimento estrangeiro para impulsionar o crescimento econômico. A Indonésia precisa obter cadeias de valor agregado e adotar tecnologia de ponta em toda a indústria. E, mais importante, a Indonésia precisa garantir um crescimento equitativo para evitar distúrbios em um país cuja população é dividida não apenas pelo mar, mas também por diferenças de idioma, religião e etnia. Este foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, clicar no botão curtir e comentar abaixo se você gostou deste vídeo. Obrigado e até a próxima.